primeiro lugar, respondendo a uma mensagem que nos foi enviada, dizer que, da nossa parte, nós estamos fazendo um esforço para que os vídeos sejam gravados com uma regularidade maior e que, em função dos muitos acontecimentos recentes, nós tivemos dificuldade de garantir que a publicação quinzenal fosse mantida. Bom, aos interessados, os nossos contatos aparecem na descrição do vídeo, o endereço da nossa página na internet, que tem sido constantemente atualizada, da nossa página no Facebook e o endereço eletrônico. Quem tiver interesse em entrar em contato com a gente, sinta-se à vontade. Bom, vamos dar início à análise desta quinzena, falando a respeito de um tema que tem dominado o cenário político nacional, mas ainda assim tem sido pouco explorado, principalmente pelas organizações populares, no sentido de criar um movimento político que direcione as novas revelações dos vazamentos de conversas de procuradores da Operação Lava Jato e que deem a esse vazamento uma orientação política que sirva para lançar suspeição sobre todas as decisões que foram tomadas por juiz, procuradores, juízes de segunda instância, desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal, que tiveram aí um impacto político decisivo e que alçaram ao poder esse grupo político que hoje tem sistematicamente atacado os interesses das parcelas mais vulneráveis da população. Talvez um dos ataques mais recentes agora é a edição da medida provisória 886, que tenta retomar uma discussão que já havia sido esgotada pelo Congresso Nacional a respeito da demarcação de terras indígenas, fazendo recair a responsabilidade sobre essas demarcações no Ministério, que é uma nomeação política do próprio governo Bolsonaro. Bom, mas esse é uma de muitas outras investidas que o governo vem fazendo à população, e nem todas elas ainda tiveram o seu efeito, o seu impacto sentido por essa mesma população. Como, por exemplo, a tentativa de aprovação, já foi aprovada no Senado, de uma nova regulamentação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto, que certamente redundará, caso seja aprovado, e a tendência é que seja, no desabastecimento em massa das pequenas cidades. Segundo, do aumento das tarifas nas grandes, médias e pequenas cidades do país, o que terá um impacto negativo sobre as condições de vida de toda a população. Bom, um dos assuntos que tem sido trazido à baila, principalmente pela imprensa capitalista, é a autenticidade das gravações e os meios pelos quais elas se tornaram possíveis e vieram a ser divulgadas. Bom, o fato é que os próprios implicados no caso teriam aí à sua disposição um mecanismo muito fácil, muito simplório, de contestar a veracidade das informações que vêm sendo divulgadas. Agora, não só pelo The Intercept, mas também pela Folha de São Paulo e por outros jornalistas independentes. Que seria a entrega dos dispositivos nos quais se teriam dado essas conversas e que poderiam servir aí para contestar a veracidade de cada um dos diálogos, a adulteração de frases ou o que for. E até agora não tiveram essa iniciativa nem os procuradores envolvidos, nem o atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Pelo contrário, quando se fez essa sugestão na audiência pública da qual participou o Sérgio Moro, ele simplesmente desconversou. Em vez de abraçar essa sugestão como uma possibilidade de desmascarar aqueles a quem ele chama de criminosos, na verdade, ele simplesmente disse que tecnicamente a informação que ele tem é de que não haveria aí um acervo nas nuvens que permitiria que essas conversas fossem acessadas e que se pudesse fazer uma comparação entre aquilo que vem sendo divulgado e as conversas reais. Bom, mais simples do que isso seria entregar os seus próprios dispositivos
para que eles fossem periciados. Uma iniciativa que poderia ter partido do próprio ministro, se houvesse, claro, interesse em desvendar o que há por trás das revelações que vêm sendo feitas. Bom, isso para nós é o suficiente para dizer que, a princípio, nós temos razões suficientes para acreditar que o conteúdo é verídico. E sendo o conteúdo verídico, o que se deveria avaliar, a partir daí, é se ele compromete ou não as decisões que foram tomadas pelo juiz Moro e todo o processo elaborado pelo Ministério Público. Bom, é óbvio que, mesmo do ponto de vista não legal, mas das aparências, as relações que foram estabelecidas entre procuradores e juiz, elas comprometem a imparcialidade do julgamento do processo. Do processo, eu digo no singular porque é claro que está mais em evidência o processo do ex-presidente Lula. Mas aí compromete todos os julgamentos. Todos os julgamentos que foram feitos e todos aqueles que deixaram de ser feitos. Porque ele dá um contorno político, eminentemente político, a tudo aquilo que foi feito pela Operação Lava Jato, pelos procuradores e, em especial, pelo juiz, que era a parte que deveria guardar distância, tanto da acusação quanto da defesa, e que não guardou. Os diálogos eles são bastante claros a respeito disso. O juiz Sérgio Moro, ele consente com que seja dada continuidade a uma denúncia que ficava explicitamente demonstrada que era uma denúncia que tinha um objetivo pré-determinado, que era chegar à acusação e à condenação do ex-presidente Lula. E o fato dessa denúncia ser uma denúncia dirigida já compromete todo o processo. Veja, vamos supor que os investigadores tivessem aí, por uma razão qualquer, um objetivo pré-determinado que fosse de alcançar alguém que, na visão deles, desde que essa visão, é claro, não fosse uma visão totalmente subjetiva e arbitrária, representasse um risco maior à ordem social e econômica do país. Bom, ainda que fosse isso, se no meio do caminho fossem encontradas evidências que incriminassem, que implicassem outros agentes políticos, outros agentes públicos, outros empresários, elas nunca poderiam ser deixadas de lado ou ter um papel secundário em relação à denúncia que atendia ao objetivo declarado, a julgar verdadeiros os diálogos que vêm sendo divulgados, pelos próprios promotores da operação, que são agentes públicos que têm a obrigação de oferecer denúncias com relação a todas as infrações legais com as quais eles se deparam. E o juiz, ainda mais, por ser uma parte provocada, nesse caso provocada pelo Ministério Público a se manifestar, deveria se manifestar com o máximo de isenção, isso de acordo, inclusive, com o ordenamento jurídico brasileiro, para não dizer de acordo com o bom senso de todos aqueles que se debruçam sobre o caso, a respeito de quais denúncias chegassem a ele. Bom, não foi isso o que aconteceu e a prisão de todos aqueles que foram condenados no marco da Operação Lava Jato deve ser revista e anulada quando a sentença já estiver em andamento. Bom, o pedido de anulação é um pedido que tem uma natureza política, jurídica, de importância central. Ninguém poderia desejar para si mesmo um juiz que tivesse o comportamento daquele juiz que está implicado nas denúncias. O ex-juiz Sérgio Moro. Ninguém consideraria justo um julgamento se esse alguém mesmo estivesse envolvido nesse julgamento,
se o juiz que o condenasse tivesse articulado com a acusação a peça acusatória de um processo. É claro, isso é algo inimaginável. E por isso mesmo, não só coloca em risco direitos elementares democráticos da população, mas como dá uma demonstração cabal de que esses direitos já não são observados. A magistratura não é muito diferente desse exemplo particular que foi colhido, o Sérgio Moro. A magistratura é, na verdade, uma extrapolação, uma exageração desse comportamento que agora veio a público do juiz Sérgio Moro. Mesmo quando não há uma deliberada ação tão assintosa em relação à condenação de um réu, é natural que juiz, procuradores, policiais tenham a ideia de que o cumprimento da sua função, o cumprimento efetivo da sua função, é a reclusão daquele acusado que, por uma circunstância ou outra, esteja colocado diante desse juiz. Por quê? Esse acusado, ele é aquela parcela exposta, mais vulnerável, a qual a justiça conseguiu ter sob a sua guarda. Bom, é claro que esse tipo de comportamento, por mais que ele possa ser aprovado por uma parcela da população que se vê às voltas com um nível de desigualdade social, de conflito social, que gera necessariamente o crime, mas, independentemente disso, não é uma maneira democrática de lidar com a questão. E nós estamos vendo, né, os dados do mapa da violência sucessivamente mostram isso, que a violência não tem sido debelada nem mitigada, muito pelo contrário. O número de homicídios vem crescendo continuamente, de acordo com essas informações que são retiradas do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. Bom, 65.608 mortes, se não me engano, no mapa da violência de 2017. Agora, alguns dados estão sendo divulgados aí pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP, em parceria com as organizações Globo, que mostram um certo decréscimo do número de homicídios violentos. Bom, mas esses dados é preciso analisar com muito cuidado. Bom, diante disso, diante da gravidade dos problemas, diante da necessidade de fazer com que essas revelações conduzam um movimento de massas a uma formulação política que lhe permita avançar, que lhe permita, se não resolver esse problema de imediato, impedir que as suas consequências mais drásticas tenham continuidade. Diante de tudo isso, diante do inegável arsenal que tem sido usado pela burguesia contra o movimento popular, muitos daqueles apoiadores da Operação Lava Jato de ontem começaram a apresentar aí uma série de frases soltas e ambíguas do passado, como se fossem a comprovação de que esses setores estiveram sempre do lado oposto ao lado do juiz Sérgio Moro, o que não é verdade. E é sempre importante resgatar essa atitude do passado, porque essa atitude revela muito a respeito das intenções políticas de quem as teve. Podemos falar, por exemplo, do agora deputado Carlos Gianazzi, que era um entusiasta do combate à corrupção, representado na figura da Operação Lava Jato e na pessoa do juiz Sérgio Moro. Podemos falar, por exemplo, da agora deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, da ex-candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro, que zombava daqueles que denunciavam a Operação Lava Jato como sendo uma conspiração, dizendo que a Operação Lava Jato havia prendido elementos de diferentes partidos políticos
e que isso era uma prova suficiente de que ela não era uma operação parcial. Agora nós estamos às voltas com o mesmo problema encabeçado pelas mesmas figuras políticas que representam os interesses do mesmo setor político de uma certa pequena burguesia, que não tem interesse em romper com essa estrutura de poder que permite que juízes, por exemplo, ajam de maneira arbitrária, que assinaram um documento recentemente com partidos, inclusive, que apoiaram de maneira ainda mais explícita a deposição da Dilma Rousseff e a prisão do Lula, como o PSB, como o PDT, e lançaram esse documento, que é um documento que, na verdade, novamente reafirma a necessidade da luta contra a corrupção por essas vias institucionais corrompidas, que se mostram corrompidas a partir do vazamento do Intercept de maneira inelutável, e que retomam aquela velha política de transposição da luta de classes organizada, impulsionada diretamente pelos setores interessados, pela população, pelo conjunto dos trabalhadores, pela juventude pobre, para dentro do parlamento e das instituições burguesas, propondo, inclusive, a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito que pudesse apurar a legalidade ou a ilegalidade dos atos cometidos pelo Sérgio Moro. Bom, nós já tivemos uma amostra do que seria essa CPMI na audiência pública da qual participou o Sérgio Moro. Sérgio Moro foi elogiado, chamado de ídolo, por 80% daqueles que o sabatinaram. É isso que se quer reafirmar como uma estratégia política válida? É a tentativa de defender as estruturas políticas burguesas. Em última instância, poder-se-ia, inclusive, dizer os cargos desses carreiristas políticos às custas do sofrimento de uma parcela enorme da população. Porque esse caso não atinge só o PT, o Lula, José Dirceu e aqueles que foram condenados. Não, esse caso atinge toda a população, pobre e marginalizada, que está sujeita constantemente às arbitrariedades cometidas por policiais, por juízes, por agentes do Estado. E se pudesse fazer algum tipo de campanha que elevasse a consciência das massas a respeito do papel desempenhado por esses órgãos de repressão, que fazem o trabalho sujo dos deputados, dos senadores, em última instância dos grandes empresários e conglomerados capitalistas, seria justamente no sentido de reestruturar profundamente todas essas organizações. Não só de torná-las mais permeáveis à participação popular, porque isso também é uma utopia, mas de torná-las diretamente controladas pela população. Essa é a evolução natural da consciência a respeito do que está acontecendo. A menos, é claro, que queiramos tratar esse assunto como um assunto isolado, como um fato isolado, como uma deformação do processo judicial regular. E aí nós teríamos que recorrer a uma base de dados relativamente extensa, que foge inclusive à observação imediata, que sustentasse essa tese. Porque a observação imediata sugere justamente o oposto. Uma justiça mancomunada com a polícia, uma polícia voltada contra a população pobre, que é aquela que está mais sujeita a cometer crimes contra o patrimônio, justamente por não os possuir, por lhe ser negado o acesso aos bens de consumo mínimos mais triviais, o acesso ao trabalho, etc, etc, etc. No limite da demagogia, da bravata política, que é uma bravata que tem um impacto político muito importante, que é uma bravata que revela que esses setores que as fazem, têm um compromisso político imanente, que os vincula diretamente a um tipo de modelo de Estado, de sociedade, que não pode ser, por princípio, um modelo de sociedade que sirva ao conjunto da população.
que é um modelo que esmaga a população pobre para garantir o mínimo de ordem social e política. O limite disso é a nota do PSTU, tentando se reabilitar na situação política, dizendo que em textos antigos, eles resgatam nessa nota 2 trechos, se não me engano, de textos antigos, em que eles dizem que a Operação Lava Jato não é confiável, né, que são os mesmos juízes que agem contra a população pobre, negra, etc. O que falta dizer é que eles apoiaram aquele que era o objetivo central da operação: destituir o governo Dilma Rousseff e prender o Lula e a direção do Partido dos Trabalhadores. Bom, é uma falsificação grosseira da realidade. O PSTU esteve na linha de frente da campanha em favor da Operação Lava Jato. Sejam quais forem as ressalvas que tenham sido feitas, e que naturalmente teriam que ser feitas por qualquer um que quisesse preservar, no mínimo, as aparências em relação a esse apoio, que era um apoio totalmente antidemocrático, inaceitável do ponto de vista da luta pelas liberdades democráticas. E agora, apoiando-se inclusive em muitos desses preconceitos que foram disseminados ao longo de todo esse período, de 2015 para cá, é bem provável que se tenha dificuldade ainda em alguns lugares de fazer com que o movimento popular, os sindicatos, os centros acadêmicos estudantis, os diretórios centrais de estudantes, os movimentos que lutam por moradia e terra, etc., etc., lutem pela revogação das penas daqueles que foram condenados pela Operação Lava Jato, pela libertação do Lula, naturalmente, e fundamentalmente pela anulação das eleições, das últimas eleições, das eleições de 2018, o que é um ponto essencial. Algumas lideranças saíram rapidamente a defender a legitimidade do governo depois dessas eleições. E temos que dizer todas as letras. O PT, em certo sentido, o Lula defende a legitimidade desse governo. Fernando Haddad, de maneira mais clara. Guilherme Boulos. Bom, e uma série de outros tantos que defendem a legalidade do governo. De um governo que, confirmadas as denúncias, é um governo fruto de uma fraude arquitetada em diferentes níveis com o objetivo de favorecê-lo. A derrubada do governo Bolsonaro ganha, do ponto de vista argumentativo, um argumento poderoso, mas do ponto de vista prático, esse argumento pode ou não servir para alavancar a continuidade da luta. É importante que o movimento não se enfeitice com a divulgação agora de novos vazamentos e saiba que a tarefa principal cabe à rearticulação desse movimento em torno da campanha pela derrubada do governo, pelo não reconhecimento da sua legitimidade de nenhuma das medidas que foram aprovadas por esse governo. É a retomada da base de Alcântara, a reestatização da Embraer, da transportadora associada de gás, da nova transportadora do Sudeste, etc., etc. De todo o patrimônio público que tem sido entregue não só à iniciativa privada, mas ao controle de outros países com interesses que certamente não são os interesses da maioria da população brasileira. Isso é absolutamente essencial. E essa campanha deve ser retomada no marco da campanha iniciada no dia 15 de maio, que é uma campanha que congrega várias reivindicações particulares em torno da luta contra o governo e contra a continuidade do governo. Se há setores, se há personagens importantes como o próprio Lula, que se opõem a essa campanha, é preciso exigir deles que ofereçam uma solução que impeça o padecimento contínuo da população até as próximas eleições. Qual é a solução que se pode oferecer, se não a derrubada do governo?
senão a reorganização do movimento popular sobre bases que lhes permitam impedir os ataques que são desferidos por esse governo se concretizem. Bom, e um desses ataques imediatos é a questão da Previdência. E sobre a questão da Previdência, nós já tentamos, em outras oportunidades, abordar esse assunto sob a perspectiva de oferecer uma solução duradoura a respeito da questão da Previdência, que inclusive corrige algumas das deformações existentes hoje. Entre elas, os altíssimos salários concedidos a juízes, da ativa e aposentados, os altíssimos benefícios concedidos a juízes, a militares, né, a outros funcionários públicos de postos do alto escalão do funcionalismo, contra os quais nós imaginamos que seja necessário tomar alguma providência, naturalmente. E que essa providência, né, por óbvio, não pode passar pelas instituições que são controladas justamente por esses apaniguados do governo ilegítimo do Bolsonaro, ou de qualquer outro governo que tivesse sido financiado e que fosse sustentado pelos grandes capitalistas. Bom, o PSOL apresentou digamos assim, uma contra-reforma da Previdência, uma reforma que se opõe à reforma que tem sido oferecida pelo governo, e é preciso fazer uma crítica a essa alternativa oferecida pelo PSOL, que é uma alternativa que pode aparentar ter a virtude de ser uma alternativa aceitável do ponto de vista institucional. Mas ela é aceitável do ponto de vista, se é que é aceitável, porque nem mesmo do ponto de vista institucional parece crível que se possa aprovar alguma das sugestões que são oferecidas, o que colocaria o partido também na posição de ter que explicar qual é a via pela qual se poderia implementar esse projeto. Mas ainda assim é muito insuficiente. O governo Bolsonaro acabou de declarar que não serão abertos novos concursos públicos. Se nós não temos mais concursos públicos sendo abertos, se há um desgaste natural, uma corrosão do salário daqueles funcionários públicos que hoje atuam, né, nos órgãos estatais, se já se abriu a possibilidade, com a reforma trabalhista, da criação de vínculos empregatícios mais frágeis ainda do que os que já existiam, como o vínculo do terceirizado. Se agora estamos sob a perspectiva de que esses vínculos sejam ainda mais flexibilizados em função, né, da possibilidade de uma carteira de trabalho diferenciada para aqueles que, não tendo emprego, possam aceitar quaisquer condições de trabalho que sejam oferecidas pelos empregadores. Bom, diante desse marco todo, seria necessário, naturalmente, se estabelecesse uma proposta alternativa que revisasse esse processo de degradação das relações de trabalho. Isso é o que está no centro do debate. E não, como o pessoal quer fazer crer, uma injusta distribuição de renda que poderia ser corrigida por meio da tributação. É, na verdade, uma tentativa de conciliação, mas é uma tentativa de conciliação ingênua ao limite. Não há conciliação possível, nem mesmo dessa perspectiva, que é uma perspectiva muito limitada e que não tem nenhuma realidade prática para o momento. Não oferece nenhuma saída prática para o momento. A única saída prática que pode ser organizada, ela passa primeiro pela massiva mobilização popular. Isso deveria ficar claro. Esse é o norte estratégico inicial. Preciso mobilizar as massas para que elas consigam reverter o quadro atual de degradação das relações de trabalho, das condições de vida. Sem isso não é possível dar nem o primeiro passo
em direção ao que quer que seja de positivo, de projeto afirmativo positivo. Em segundo lugar, tendo em vista que as massas precisam se mobilizar, oferecer um programa correto que solucione o problema de maneira, se não definitiva, pelo menos consistente. E isso depende da reabilitação daqueles marcos legais que estão sendo demolidos, ou que já foram parcialmente demolidos durante o governo passado. Um governo de puro sangue da burguesia liderado por Michel Temer. Isso é muito importante, porque não é possível fazer ninguém crer que as soluções que são oferecidas pelo Partido Socialismo e Liberdade e por outros tantos partidos que não têm uma convicção política mais profunda, que não têm uma teoria assentada a respeito de como funcionem as relações, possa ser levado a sério. Um trabalhador médio já não levaria a sério essas propostas que são apresentadas. Até porque, se nós fôssemos entrar aqui num debate mais circunstanciado, mais minucioso a respeito do assunto, você temos que ver que o país ele é refém do nível de investimento oferecido por esses grandes investidores que eventualmente seriam tributados, seriam penalizados na tentativa de salvaguardar alguns direitos mínimos de camadas assalariadas da população, ou dos trabalhadores rurais, ou dos que recebem o benefício de prestação continuada, etc. Uma crítica que tem sido feita aí pela esquerda, que está à esquerda do PT, pelo menos em tese, né? Pelo menos em tese, porque é preciso sempre fazer a consideração de que esses partidos são muito voláteis, tão voláteis quanto a base social que os sustenta. Como a maioria dos partidos que se diz à esquerda do PT são partidos, na verdade, que não são partidos operários, que não são partidos representativos dos assalariados mais pobres da população, mas são partidos que se escoram ou num funcionalismo público mediano, ou numa classe média, como é o caso do PSOL, eles, na verdade, estão sujeitos a essa oscilação, muito mais, inclusive, do que o PT, que tem uma base social muito ampla e uma base proletária muito ampla. Bom, uma coisa que se tem dito é que o PT tem apoiado a reforma da Previdência. Bom, os governadores do PT é fato. E, bom, o vídeo vazado do Wellington Dias, governador do Piauí, deixa isso bastante claro, não só em relação a ele, mas em relação ao governador do Rio Grande do Norte, também do PT, a Fátima Bezerra, de que eles não só estão dispostos a fazer concessões, contanto que se preserve em certa medida a sua base eleitoral, com a continuidade da concessão do benefício de prestação continuidade, mas que eles apoiam a reforma da Previdência. E no interior do movimento popular, certamente, esta mesma objeção aparecerá de diferentes lugares, e é preciso confrontá-la. Por quê? Se o regime não consegue garantir nem mesmo o direito a um salário mínimo àqueles trabalhadores que trabalharam por 40, 45 anos, ou aqueles idosos que não têm condições de se manter, ou ao trabalhador rural que não contribuiu com a Previdência, mas que trabalhou e, em geral, trabalha desde muito cedo. Então esse regime tem que ser derrubado. Esse regime não pode ser sustentado. Não haveria justificativa razoável para que este regime continuasse a funcionar. Se os governadores entendem que o orçamento dos seus estados colapsará se a reforma da Previdência não for aplicada também a esses seus estados, isso não pode ser motivo para se subordinar, para se resignar a aceitar que são essas as condições impostas e não há outro caminho a ser seguido, de jeito nenhum. Isso seria, na verdade, reafirmar a inevitabilidade desse regime de barbaridades que é o capitalismo nos países periféricos. Não só nos países periféricos, avançando sistematicamente também para os países industrializados e avançados. Bom, nós temos então esse desafio, que é o desafio de colocar os vazamentos e o teor, o conteúdo mais importante desses vazamentos em destaque, em evidência,
e fazer com que os trabalhadores discutam como dar um sentido prático aos questionamentos que têm sido feitos a partir dos vazamentos que têm sido publicados agora não só mais pelo The Intercept, mas também por outros veículos de comunicação. E nesse marco, é preciso retomar a campanha iniciada no dia 15 de maio e marcar para o quanto antes, uma nova rodada de manifestações. Essas manifestações estão parcialmente inviabilizadas pelo fato de que se entrou no período de recesso escolar. Mas nada nos impede de dando continuidade à mobilização popular, primeiro, tentar criar um sentimento e algum grau de organização nesse período de refluxo e já antecipar datas para que a partir de agosto se possa reerguer o movimento popular, dessa vez com mais intensidade do que antes do recesso escolar. E é possível fazê-lo. É possível fazê-lo porque o aumento da consciência, o aumento da convicção com relação às arbitrariedades que têm sido cometidas por esse governo cresce a cada dia e cresceu muito com a confirmação de que a Operação Lava Jato foi um conluio orquestrado com fins políticos. Nós não podemos perder agora a perspectiva de dar um caráter massivo e combativo à luta popular, justamente no momento que essa luta popular se mostra mais necessária e tem atrás de si um acervo de argumentos maior do que jamais teve. Aquilo que para muitos ainda era uma conjectura, uma especulação, agora passa a ser uma certeza, uma confirmação. E essa confirmação tem que ser explorada por nós de maneira inteligente. Primeiro, conhecendo bem o conteúdo das revelações que têm sido feitas. Segundo, comparando esse conteúdo aos movimentos políticos e jurídicos que foram feitos à época dos acontecimentos. E procurando demonstrar a todos aqueles que ainda têm dúvidas quais são as razões que nos convencem, tendo como base um convencimento genuíno que se dê no marco de uma análise conscienciosa de todos os fatos que têm sido revelados. Isso é o que há de mais fundamental agora. Retomar a campanha pela liberdade do Lula, uma campanha, inclusive, que pressione os setores da burguesia envolvidos diretamente no seu julgamento a rever as posições que tiveram no passado, claro, sempre lembrando, a partir, é claro, da mobilização popular, porque por si mesmos, esses julgadores implacáveis do Lula não se demoverão da ideia de que há legalidade, e só agem à base da força, né? Se não há uma força os pressionando, a força que os pressiona são os seus interesses particulares. E esses juízes, eles são parte da burguesia. Embora eles sejam profissionais liberais como advogados, pela natureza da profissão, e funcionários públicos muito bem aquinhoados, né, em função da posição que ocupam, eles são, na verdade, pela natureza de classe, íntimos colaboradores dos grandes capitalistas, dos grandes banqueiros. Esse sistema judicial precisaria ser totalmente desmantelado, se nós quiséssemos ter uma justiça que realmente valesse a pena. E é também por conta disso, dessas necessidades mais profundas de reorganização de todo o aparato jurídico, de todo o aparato policial, que nós não devemos, do nosso ponto de vista, nos render à perspectiva eleitoral e adotar a palavra de ordem pura e simples de refazimento das eleições, de chamamento de novas eleições. É uma política equivocada. Grande parte da população, que hoje luta inclusive pela liberdade do Lula,
sabe perfeitamente das deficiências dos seus governos, reconhece o grau limitado, reconhece inclusive as contradições que fizeram com que esse governo criasse sustentação jurídica e institucional para a sua própria derrubada. Nós vimos isso inclusive nesse novo documentário que está agora disponível na Netflix, que é o Democracia em Vertigem, da Pietra Costa, se não me engano, ou Petra Costa. Ela, apoiadora do PT, e outros que aparecem nos vídeos, reconhecendo as limitações, reconhecendo a necessidade de criar uma nova força política que vá além, que ultrapasse essas limitações do Partido dos Trabalhadores. E agora nós temos diante de nós a possibilidade de criar os embriões dessa nova organização que vá superar os limites dessa política democrático-burguesa de caráter democrático, que é a política do PT, que foi a política do Rafael Correa no Equador, que foi a política de outros tantos setores, Álvaro Colón na Guatemala, que se depararam com o mesmo problema com o qual o PT se deparou. Isso é essencial. Nós estamos diante de uma possibilidade enorme que se abre à nossa frente. E se nós retomamos as estratégias do passado, se nós subestimamos a capacidade de compreensão das experiências do passado pela população, nós bloqueamos o avanço dessa consciência. Pedir a realização de novas eleições é um bloqueio do avanço da consciência das massas. Poderia até ser, nós admitiríamos inclusive, diante da falta de alternativa, da falta de perspectiva vislumbrada no interior de um processo já formado, já consolidado de massas, que a gente defendesse a realização de eleições apenas para dar sustentação à derrubada do governo. Mas no momento atual, o grau de organização, ele inclusive tenderia a ganhar muito se essa organização se desse no marco de uma luta mais radical, que se propusesse objetivos mais audaciosos, objetivos que dissessem respeito à solução daqueles problemas que hoje nós testemunhamos e uma grande parcela da população testemunha, que é a fragilidade dos órgãos constituídos, da justiça, que é a fragilidade do arcabouço jurídico legal, que é a parcialidade que recorrentemente coloca no poder sempre as mesmas figuras, de toda a opinião pública formada em torno desse processo retroalimentado de benefícios econômicos, benefícios sociais, cargos de poder, melhores postos mais elevados na hierarquia burocrática dos diferentes organismos, etc, etc. Hoje, reafirmar o programa histórico dos trabalhadores, de uma sociedade que seja controlada diretamente pelos trabalhadores, que coloque a seu serviço o avanço tecnológico, o avanço produtivo, contribui muito para oferecer uma alternativa à extrema-direita. Porque a população, parte da população, cansada dessas tentativas frustradas que se faz pelas vias institucionais de garantir o mínimo de democracia, se volta para uma solução mais radical, ainda que essa solução seja uma solução totalmente antidemocrática, que tem como objetivo dizimar até aqueles poucos direitos democráticos que são preservados pelo regime capitalista. Bom, é isso. Nós vamos fazer novos vídeos com mais regularidade, discutir outros assuntos. O esforço que a gente faz nem sempre tem um resultado imediato.
Mas esse esforço contínuo tem permitido que nós trabalhemos com mais intensidade, com mais continuidade, e em reconhecimento a esse esforço, a gente vê que há um crescimento do interesse, né, por aquilo que nós dizemos, onde nós atuamos de maneira mais sistemática. E a gente sabe da necessidade de fazer avançar o debate, de ir além, inclusive, das questões particulares e momentâneas que se nos apresentam. É isso que a gente vai tentar fazer, inaugurando novos cursos que digam respeito a outras questões mais de fundo, que ajudem o movimento popular a se orientar nas diferentes lutas e nas diferentes tarefas que eles têm. Então é isso, muito obrigado.